Eu ouvi aqui atentamente o pronunciamento do senhor ministro da AGU, Dr. Cardoso. E ao ouvir atentamente o seu pronunciamento, eu pude observar que o tempo passa e o PT continua o mesmo. Cinismo puro. O que nós vimos aqui foi uma peça cínica apresentada pelo ministro da AGU. E esta peça cínica é não reconhecer o relatório do deputado Jovair Arantes como um relatório que mostra indícios passíveis de que haja um processo no Senado da República. O PT continua o mesmo. Do mensalão, quando o Procurador-Geral da República escreveu na denúncia ao Supremo Tribunal Federal, lá ele afirmou que o PT era uma organização criminosa, que chegou ao poder para lá se manter indefinidamente, custe o que custar. E o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia, processou os petistas e os condenou à prisão. O PT continua dizendo que não houve crime e faz dos seus condenados criminosos heróis nacionais. O PT continua o mesmo. Aí está aqui a narrativa que nós estamos ouvindo aqui. Eu cheguei aqui 9 horas da manhã. Estamos aqui há quase 9 horas. A cada hora, 300 trabalhadores são desempregados no Brasil. Quando fala da fraude fiscal que não há crime, estão mentindo cinicamente. E por que estão mentindo cinicamente? Porque não é só apenas a fraude fiscal. É a desorganização econômica do país. É a crise que nós estamos vivendo, com mais de 100 mil empresas que fecharam as portas, que faliram. São quase 2 milhões de desempregados em pouco tempo. Está chegando em 10 milhões de desempregados, graças às fraudes fiscais da presidente Dilma, que é crime de responsabilidade. Eu estava aqui em 2000, quando nós votamos a lei de responsabilidade fiscal, junto com o então deputado Jutaí Júnior e com tantos outros. E eu me lembro que lá o PT fez cavalo de batalha contra a lei do crime de responsabilidade, como foi contra o Plano Real. Sempre que tem projetos para o Brasil se organizar, crescer e se desenvolver, o PT está contra. Sempre contra. É o discurso populista para enganar, levar na boa-fé aqueles que vão nesse tipo de conversa que eles repetem uma narrativa várias vezes. É a escola de Goebbels da guerra, de Goebbels da Alemanha, da guerra de Hitler, de tudo o que aconteceu de pior no mundo. Esta narrativa prenderam de tal forma que continuam a repetir todo dia e toda hora. Nós estamos vendo aqui o ministro vir e falar sobre dúvidas. Claro que é dúvida. E dúvida é indício. Se há indício, tem que ser processado. Ninguém está acima da lei. O maior exemplo deve partir da presidência da República. O maior exemplo deve partir da presidência da República. E não tentar obstruir a justiça com o decreto de nomeação do Lula, cuja polícia estava procurando. Até quando esta narrativa? Vamos votar pelo impeachment dela. Vamos aceitar aqui com o deputado Alex Manente, que é o nosso representante nesta comissão. Vamos a plenário para lá votar e dizer: o Senado que processe, deu amplo direito à defesa e que faça o julgamento final. Esse é o nosso papel, e nosso papel nós vamos concluir. Vamos fazê-lo, e fazê-lo com zelo ao dinheiro público. Quando eu vejo o ministro falar de direito de defesa, de falar de economia, de falar de afastamento, qual é o problema? Ela não foi eleita para roubar, ela não foi eleita para desviar, ela não foi eleita para obstruir a justiça, ela não foi eleita para enganar o povo brasileiro no maior estelionato eleitoral da história. Ela não foi eleita para isto. Ela foi eleita para lá manter o exemplo e o zelo daqueles que chegam à presidência da República e deve dar uma contribuição para a história.
O PT com Mensalão, com Petrolão, com Lula e Dilma, entra para a história como partido e a organização mais corrupta da história do Brasil. E nós não vamos mais suportar essa narrativa cínica, mentirosa, daqueles que são desonestos ao afirmar esse tipo de coisa. Não é esse o caminho. Se o caminho é de unidade nacional, vamos buscar alguém que encontre esta unidade, que ajude a reconstruir o Brasil dos escombros que o PT está nos legando. Esse é o compromisso maior. Quando eu vi aqui o ministro falar da sua luta pela democracia contra a ditadura, ele acha que nós lutamos tanto contra a ditadura para alcançar a democracia, para que chegasse ao poder, lá com salvo-conduto, fizessem o que quisessem. Felizmente, a grande maioria do povo brasileiro está considerando que isso tem que acontecer o quanto antes, porque o que nós estamos vendo é o país, como mostrou o Banco Central. Aqui estão os volumes do Banco Central, aqui está o Fundo de Garantia do Trabalhador, que chegou a 60 bilhões de reais com as fraudes fiscais da presidente Dilma. Aqui estão as contas da Caixa Econômica Federal, aqui estão as contas do Banco do Brasil. E aí você pega o boletim de escola da presidente Dilma, é só olhar aqui em 2010 e olhar atual. Tudo negativo. Então não bastasse o mínimo de ética, responsabilidade e respeito ao povo brasileiro. E é com esse respeito que nós vamos estar aqui para dizer a nossa posição em favor do Brasil, em favor dos brasileiros. Por isso, senhor presidente, impeachment, eu voto a favor.